Olá, meus caros, eu quero falar nessa oportunidade sobre as minhas referências ministeriais. Desde a época que eu me converti até o momento, quais são aqueles que eu me espelho aqui na terra, né? Sendo que o alvo é Cristo, sendo que o pastor dos pastores é Ele mesmo, sendo que em primeiro lugar sempre é Deus. Mas aqui na terra, como assim o apóstolo Paulo nos disse, para ser imitadores como ele é de Cristo, teve alguns que eu acabei imitando ou me espelhando para ter uma vida mais sã com o próprio Deus. E o primeiro, até porque eu pertenci a esse ministério, foi o missionário Davi Miranda. E muitos vão dizer que é um herege, um falso profeta, isso, mas aquilo. Tirando algumas falhas dele, ele foi um grande homem de Deus, temente, honrou a sua mulher até o fim, orava, santificava, consagrava-se, Deus operou milagres até a ressurreição de mortos, enfim, tudo pela misericórdia de Deus e pela humildade dele, e em oração o Senhor respondeu. Então, nesse sentido de explosão de milagres, de Deus ter utilizado, ele foi ser uma grande referência, eu diria, do século XXI no Brasil e até em boa parte do mundo, principalmente no Peru, que lá aconteceu até coisas extraordinárias. Uma vez ele foi pregar numa praça, começou a ocorrer disparos daqui e acolá, uma espécie de guerra que tinha por lá, por conta de grupos ou facções criminosas, e Deus deu grande livramento para eles, fiéis que estavam naquela concentração, que nenhum daqueles foram mortos no meio daquele tiroteio. E ele via a visão espiritual, um arco-íris lhes protegendo. Então, para mim, na questão da fé, dos milagres, e até eu diria em alguns pontos da própria palavra, o missionário Davi Miranda sempre foi um bom referencial para mim, foi realmente o meu pai na fé. Inclusive, eu gostava muito porque ele mandava a gente ler a palavra do Senhor. E ele não dizia segue a mim, segue o regulamento interno, apesar dele forçar às vezes a pessoa a seguir indiretamente, mas ele dizia, leia a palavra do Senhor, porque o povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Então isso para mim valia muito, e também ele acabava estimulando a todos e exortando a todos a orar, a se santificar para Deus operar maravilhas. Isso também é do Evangelho. Depois, um segundo, seria até da Deus e Amor também, mas foi momentaneamente. Depois eu comecei a ver que o camarada estava desandando daquilo que eu gostava, ou até mesmo da própria doutrina que eu tinha aprendido, e eu gostava muito da questão da consagração, da santidade, para Deus operar, assim, me espelhando obviamente daquilo que o missionário fez e tentando imitar algumas coisas boas dele, que era o pastor Lorival de Almeida. Eu acompanhava muito o MC, até me ajudou a me despertar ainda mais para ler a palavra do Senhor, ler outras coisas, principalmente ler outras coisas, pois a palavra de Deus nos diz, examinai tudo e retenham bem, ou seja, ler jornais, ler revistas, ler variados assuntos, não só do campo teológico. O pastor Lorival teve essa contribuição, vamos dizer assim, na minha vida, né? Bem como a Débora ali no MC, que eles falavam de várias coisas, né? Falavam de saúde, falavam de dicas, falavam de notícias, traziam comentários de variados assuntos, e aquilo começou a me despertar inclusive um desejo pelo jornalismo, um desejo por ser radialista um dia, por querer falar. E nesse meio tempo eu já estava no processo para pregar em igreja, era membro, já estava no processo. Então eles me ajudaram nessa parte. No entanto, como diz respeito à própria doutrina, como tinha uma diferença, eu diria até abissal, aí eu divergi de alguns pontos, obviamente, do Lorival, mas nesse ponto específico da área do conhecimento, quer dizer, o missionário ia para a área da graça, dos milagres, das maravilhas, eu me espelhava, e o Lorival na área do conhecimento. Tanto é que lutei tanto para fazer o curso de jornalismo, não consegui e acabei fazendo direito, né? Então me ajudou muito, e ele incentivava muitos jovens a estudarem, né? Essa parte foi muito boa. Depois que eu saio da IPDA, e aí vem outros nortes, outras referências. Ultimamente que eu tenho acompanhado muito é o pastor Moabel.
da Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Ele que é catarinense e que tem um sobrenome Pereira, né, que já conta alguma coisa, catarinense do meu estado, Pereira, sobrenome dos meus avós que me cuidaram. Então, já nisso admiro. Mas não é isso, realmente ele tem sabedoria, tem conhecimento, é formado em alguns cursos de teologia e fala sobre os ensinos de Dake, né, que foi um evangelista, um pastor, melhor dizendo, nos Estados Unidos, e tem muito me alimentado espiritualmente ultimamente. E ele tem uma pegada, querendo ou não, às vezes ele até é crítico do próprio missionário Davi Miranda, mas ele tem uma pegada um pouco do missionário Davi Miranda. Ele já é um senhor de uma certa idade, 70 e poucos anos, e tem aquela pegada em alguns pontos da antiga Assembleia de Deus, que era uma bênção, né, que prezava pelos usos e costumes, pela doutrina, e também do missionário, que o missionário também não divergia nesse ponto da Assembleia de Deus, né? Claro que tem alguns outros exageros, já falei várias vezes aqui no canal, mas com tudo isso aqui preza. Inclusive eu já até falei com o pastor Moabel e tal, eu gostei muito dele, ele é muito humilde. Depois outro referencial, o Mário Persona. Até acompanhei um vídeo dele muito emocionante, que ele conta a história de como ele adotou um deficiente. É um homem de Deus, porque adotar um deficiente, e ele já tendo filhos, não era aquele pai que não era pai, né? Aquele homem que desejava ser pai e não tinha filho, não. Já tinha um casal de filhos e adotou um deficiente mental, né? Variadas problemáticas de ordem de deficiência física, mental também, obviamente. Educou o filho, educou os seus filhos, tanto biológico como adotivo. Ele está até contando no último vídeo dele, eu achei muito interessante. Mas ele tem uma pegada de congregar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não está ligado a nenhuma instituição religiosa. Ele se reúne e aí faz a ceia, faz a pregação. Ele tem vários adeptos desse pensamento no Brasil e no mundo. Só que ele tem vários estudos edificantes, né, no seu canal. E realmente ele tem me ajudado aí. Eu também tenho um certo apreço à pessoa dele. Também é uma pessoa já com certa idade. E acho que é um homem de Deus, a gente percebe, né? Um outro seria o Augusto Nicodemos, que já tem uma pegada um pouco mais reformada, aquela questão calvinista de predestinação e tal. Tirando isso, né, alguns erros, eu gosto muito das pregações dele, dos estudos dele. O Mário Persona também, às vezes tem algumas coisas que eu divirjo, no entanto, eu gosto da maioria dos seus estudos, principalmente na questão que ele fala, às vezes, dos pentecostais, que não existe a língua estranha, aquela coisa toda, porque eles também têm um pensamento um pouco mais reformado, né? Então, em suma, é isso, meus caros. Esses são os meus referenciais ministeriais, vamos dizer assim, desde o início até o momento. Claro que eu tenho como foco Jesus Cristo, aceitei foi Jesus Cristo, mas esses homens aí interferiram, vamos dizer assim, na minha psique, na minha vida espiritual, no sentido de me ajudar, obviamente, né, não de me prejudicar, me ajudarem muito aí na minha vida ministerial, a ser o que sou, né? Um homem que gosta de oração, um homem que gosta de leitura da palavra, que está em constante aprendizado das coisas de Deus e também da vida. E é assim que eu tenho vivido ultimamente. Tem que prezar pelo equilíbrio. Por exemplo, que adianta só conhecimento, sem sinais e maravilhas, sem graça, sem poder, sem unção de Deus. Que adianta também só unção de Deus, sem conhecimento. Fazer coisas equivocadas, vai passar fechando. Tem que ter os dois juntos. As duas coisas têm que andar de mãos dadas. Por isso que Pedro disse, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então tá aí, um relato de fé. Esse seu like, se for não tem inscrito no canal, se inscreva. E tenha um foco no Senhor Jesus Cristo e pense o seguinte, não é pecado nenhum você imitar os passos de um homem de Deus, uma referência nessa terra, nesse mundo, desde que realmente a pessoa seja aquilo que ela diz que é e que realmente lhe traga benefícios, principalmente no âmbito espiritual, tá? Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.